Glória a Deus, mais uma vez. E eu não canso de dizer, o pessoal brinca dizendo que esse é o meu jargão, né? E glorificar o Senhor tem que ser o nosso estilo de vida. Semana passada a gente falou sobre oração. Quem estava aqui na semana passada? Quem não estava, mais fácil. Quem não estava aqui na semana passada? Joia. Quem não estava aqui na semana retrasada, quando o Vitor trouxe a palavra para a gente? Eu tenho uma boa notícia para vocês. A gente vai dar uma recapitulada rápida, porque nós estamos numa série de palavras sobre a igreja, sobre ser igreja. Então a gente vai dar uma recapitulada para que todo mundo venha para a mesma página e a gente consiga, ao final, estar todo mundo com o mesmo objetivo e no mesmo espírito. E eu vou explicar por que no mesmo espírito e com o mesmo objetivo. Atos 2, 41 e 42. Abre a sua Bíblia. Obrigado, Vitão. Atos 2, 41 e 42. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amém? Só para a gente contextualizar, Pedro, logo depois do Pentecostes, ele levanta uma palavra de arrependimento. Ele fala para um grupo sobre arrependimento. Ele diz lá no versículo 38, respondeu Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Aquela comunidade estava estava bem surpresa, estava bem impactada com o que tinha acontecido alguns dias antes, lá no Pentecostes, quando as pessoas que estavam ali reunidas no cenáculo começaram a falar e cada um ouvia na sua própria língua, no seu próprio dialeto, e entendia o que era que estava sendo dito ali, que era a palavra do Evangelho. E aí Pedro se levanta e com muita autoridade ele diz, olha, arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo e recebereis o dom do Espírito Santo. 3.000 pessoas, quase 3.000 pessoas, ele diz aqui no texto, aceitaram Jesus. Entenderam o caminho da graça, o caminho da salvação de Jesus. E começam aqui alguns questionamentos que eu quero te trazer à memória. Arrepender de quê? Pedro chamou ao arrependimento, mas de quê? Alguém me ajuda aí? Dos pecados? O que mais? Arrepender de quê? Eu vou voltar um pouquinho então. Vamos falar lá do Gênesis. Quando o Senhor entregou o jardim a Adão e Eva, ele disse o seguinte, não comam da árvore que está no centro do jardim, porque se comerdes dela, certamente morrereis. Esse arrependimento pregado por Pedro não era simplesmente de pecados, não era de atos pecaminosos, não era de desvios morais. Esse arrependimento pregado por Pedro e pregado por Jesus é o arrependimento de ter maculado a essência de Deus no homem. Porque o homem tinha livre acesso ao Senhor. O homem era um espírito que possuía uma alma e habitava num corpo. E esse homem, como espírito que possuía uma alma e habitava num corpo, essa estrutura foi quebrada com a morte. O espírito deixou de reinar no homem. Esse arrependimento pregado por Pedro é se arrepender de não ser dependente do Senhor, porque o espírito é que faz a nossa conexão com o Senhor. E quando Pedro fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado e recebereis o dom do Espírito Santo, ele está aqui trazendo que a necessidade de nos arrependermos, de ter quebrado uma aliança com o Senhor, é que quando suprida vai nos reconectar a esse Senhor. A isso se chama graça. Batizados em nome de Jesus e receber o dom do Espírito Santo. Receber o dom do Espírito Santo é
ter autoridade para falar da palavra de Jesus. É ter autoridade para pregar o evangelho. É ter autoridade para obedecer aquilo que Jesus ensinou em Mateus 28, que ele diz assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Um pouquinho antes, no início da frase, ele diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, para que nós tenhamos essa autoridade de pregar o evangelho, nós precisamos receber o dom do Espírito Santo. Está todo mundo comigo aí? Estamos todo mundo na mesma página? Ok. E a palavra diz aqui em Atos que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. Perseverar quer dizer um pouquinho mais do que permanecer. Perseverar é persistir. É continuar buscando estar dentro dessa doutrina. E quando o Vitor trouxe sobre a doutrina dos apóstolos, com muita felicidade ele trouxe um desafio. E esse desafio queimou muito forte no meu coração, no coração da Soraya, tanto que a Soraya abriu a palavra hoje falando sobre ele. Ele contou uma ilustração, dizendo que Alexandre o Grande, foi trazido um soldado para frente de Alexandre o Grande que tinha se acovardado nas trincheiras. E antes de castigar esse soldado, Alexandre perguntou, como é que é seu nome? E o que o soldado respondeu? Alexandre. E aí ele foi desafiado. O grande general Alexandre o Grande disse para ele assim, meu amigo, você tem o meu nome. Então você tem duas alternativas, ou você muda de nome ou você muda de postura. Ou você muda de nome ou muda de postura. E esse desafio foi trazido para a gente com uma ampliação maior. Que nome eu levo comigo? Cristão. Pequeno Cristo. E aí eu tenho que decidir. Ou eu mudo de nome, ou eu mudo de postura. E como é que eu posso mudar de postura? Isso eu estou recapitulando ainda, tá, gente? Como é que eu posso mudar de postura? Observando a palavra. Lá no Salmo 119 diz assim, lâmpada para os meus pés é a sua palavra, e ela é a luz para os meus caminhos. Como poderei manter limpos os meus caminhos? Observando segundo a sua palavra. Então, para que eu permaneça na doutrina dos apóstolos, para que eu mude de postura, porque eu não quero mudar de nome, eu não abro mão do nome de pequeno Cristo, eu preciso conhecer a palavra. E esse foi o desafio que foi trazido na semana retrasada. Muito resumidamente, depois você entra lá no Instagram, você que está no Instagram, vê a palavra da semana retrasada e você vai ter um pouco mais aprofundado esse tema. E esse desafio de ou mudar o nome, ou mudar de conduta, ou mudar de postura, foi aceito por Pedro, lá em João 6,68. Pedro diz assim, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Mudar de postura é saber que não existe uma outra alternativa. Mudar de postura é saber que, se não nele, em lugar nenhum. Amém? Na semana passada a gente falou sobre a oração. E a gente fez uma inversão no versículo, porque o versículo diz, perseveravam juntos, perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e na oração. A gente fez uma inversão, e a gente falou sobre a oração na semana passada. E sobre a oração a gente falou sobre intimidade com o Senhor. E no momento de oração hoje a gente teve um tempo para poder exercitar isso. Lá no Salmo 25,14, alguém lê para mim, Salmo 25,14. Alguém que tem a voz bem forte, pode ser o Marcelo. Vou escolher um voluntário. Salmo 25,14, vou levar para você aí. Achou aí? O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Tem uma palavra, tem uma tradução que diz o Senhor revela a sua intimidade àqueles que os temem. E
Você só entrega segredo para quem você é íntimo. Esse é um dos motivos, isso é uma das facetas da oração, criar intimidade com o Senhor. Se o nosso espírito, e a palavra diz que o Espírito de Deus liga ao nosso espírito. Se o nosso espírito é ligado ao Espírito de Deus, como é que a gente pode melhorar essa relação? Tendo intimidade, nos aproximando, dando atenção maior ao espírito do que à alma, do que à carne. E o Salmo 25 diz isso. O Senhor revela os seus segredos, ou abre a sua intimidade àqueles que o temem. Um segundo linha de oração que a gente falou na semana passada é sobre a entrega. Quando eu deixo de ser dono das coisas e passo ao Senhor. E isso está no Salmo 86. Quem pode ler para mim? Salmo 86, 6. Alguém que tem uma voz bem forte para a igreja toda ouvir. Falasse assim. Vai, Vitor. 86, 6. Escuta a minha oração, Senhor, e atende a voz das minhas súplicas, e a minha entrega para Ele, de tudo que é meu. Eu deixo de ser dono de qualquer coisa e entrego para Ele. E nós aprendemos também, lá em Filipenses 4, 6, que nós devemos apresentar as nossas necessidades diante do Senhor. Quem quer ler o Filipenses 4, 6? Antes sejam conhecidas as suas necessidades diante do Senhor pela sua oração e pela súplica com ação de graças. E aí a gente chega na história da mão, que muitos não entenderam quando eu fui orar aqui, e eu vou repetir. Nós temos 5 dedos nas mãos e você pode usar esses 5 dedos como um guia na sua oração. E aí quando você estiver vazio, não souber como orar, você põe a sua mão em cima da mesa e diz assim, bom, primeira coisa, o joinha. Celebra, aponta para onde? Aponta para cima. É o momento de louvor e adoração e reconhecimento ao Senhor. O segundo dedo é aquele dedo que a gente usa para apontar. E quando a gente aponta as coisas, nós trazemos a gratidão sobre tudo aquilo que o Senhor tem trazido sobre nós. O terceiro dedo é um dedo feio. É um dedo que a gente usa para... A gente não, as pessoas usam, eu não uso. As pessoas usam como uma ofensa. E o terceiro dedo é o momento da gente confessar pecados e a gente ser remido e resgatado. O quarto dedo, o que tem nesse dedo seu aí, quem é casado? Um anel, uma aliança, que fala sobre relacionamentos. É quando nós entregamos as necessidades dos nossos irmãos, nossos amigos e todos aqueles que se relacionam conosco. E nós intercedemos por eles. E o quinto dedo, não por acaso, ele é o menor de todos. É quando nós nos apresentamos diante do Senhor, as nossas súplicas, as nossas necessidades, com ação de graças. Então, pode ser um guia para você usar na sua devocional diária. Poxa, eu estou vazio, não sei o que orar. Então, olha para sua mão e começa a engrandecer ao Senhor, começa a agradecer por tudo, começa a confessar seus pecados, a interceder por aqueles que você se relaciona e apresentar as suas necessidades diante do Senhor. Amém? Estamos todos na mesma página? Então a gente terminou a recapitulação. E agora a gente vai ler de novo o versículo 42 de Atos 2, que diz o seguinte: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeira coisa que a gente, quando vai estudar um texto, e eu tenho esse costume, e quero te incentivar a fazê-lo, é entender qual é o significado das palavras que ali estão descritas. E vamos falar um pouco sobre comunhão e partir do pão. Comunhão vem de koinonia. E se você olhar lá no Aulete, no dicionário Aulete, ele diz assim, identidade de opiniões, é um propósito comum. No caso do texto ali específico, é uma missão
em comum que fazia com que eles perseverassem. Então eles perseveravam com uma missão comum. E qual era essa missão? A missão de levar o evangelho. A missão de proclamar o nome daquele que nos resgatou. A missão de levar a todos a palavra do Senhor. E repetindo lá em Mateus 28, ele diz: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa foi a última ordem de Jesus para a sua igreja. Essa foi a última ordem que Jesus deixou explícita para mim. Vai e fala do evangelho. Vai e prega o evangelho. E eles estavam engajados nessa missão. Toda a igreja ali reunida, os 3.000 que receberam a Jesus, e mais os 120 que estavam no cenáculo, todos eles estavam engajados nessa missão de levar a Jesus. Então eles estavam unidos em comunhão com esse propósito. E eles partiam o pão, e eles eram um. E ser um é um dos mandamentos de Jesus. Lá na oração sacerdotal, Jesus diz assim: Pai, eu não rogo somente por esses, mas rogo também por aqueles que, através destes, virão a crer em meu nome, para que sejam um como eu e tu, Pai, somos um, e assim o mundo creia que tu me enviaste. Para que essa missão de pregar o evangelho, de ensinar o evangelho, seja aceita por aqueles que não conhecem a Jesus, é necessário que sejamos um. Para que sejam um, como eu e tu, ó Pai, somos um, e o mundo creia que tu me enviaste. O mundo só vai crer no evangelho do reino. O mundo só vai crer no evangelho real. O mundo só vai crer no evangelho transformador, resgatador e restaurador da essência humana quando nós formos um. É um chamado complicado, né? É um chamado que não é fácil, mas é uma ordem de Jesus em ser um. E ali a gente percebia que a igreja era uma. E ali a gente percebia que a igreja estava levando muito a sério esse chamado. Alguém lê para mim o versículo 44. E Atos 2, 44. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E tudo é uma palavra, ela quer dizer só uma coisa. Tudo. Tudo significa tudo. Propósito era comum? Era. Desejo era comum? Era. Bens era comum? Era. A oração era incomum? Era. Doutrina dos apóstolos era comum? Era. Ser um é o chamado de Jesus para nós. E todos estavam juntos e tinham tudo em comum. É muito mais do que uma aglomeração, é uma unidade. Quando eu era adolescente, eu aprendi em química 2 tipos de mistura. E as duas eram mistura. Tinha a mistura homogênea e a mistura heterogênea. E aí a minha professora, ela falava assim: não, joga óleo na água, você vai ter uma mistura heterogênea. Joga café no leite, você vai ter uma mistura homogênea. Qual é a diferença entre as duas? Depois de misturado, a homogênea você não tem como separar. A heterogênea você consegue. E a igreja tem que ser uma mistura homogênea. Nós somos chamados para sermos um e termos tudo em comum. E o nosso coração, ele vai se convertendo devagar. Primeira coisa que a gente tem, que a gente busca, é o amor do Senhor. Então a gente vai e se satisfaz com o amor do Senhor. Daí a pouco eu preciso de um irmão comigo. Daí a pouco eu preciso estar congregando, eu preciso estar em igreja, eu preciso servir. E quando a gente chega nesse ponto de eu preciso servir para fazer com que a palavra do Senhor seja vista e seja
e seja espalhada pelo mundo, a gente está no ponto de querer ter tudo em comum, buscar ter tudo em comum. E o texto diz um pouco mais, lá no versículo 46, ele diz: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Diariamente eles estavam juntos. E aí o lugar é o menos importante aqui. Eles podiam estar juntos num restaurante, eles podiam estar juntos numa conversa de WhatsApp, eles podiam estar juntos numa ligação, mas eles estavam juntos, eles estavam perseverando unânimes, perseverando com um propósito, de ser um, perseverando com o propósito de ser a palavra de Deus vivida e encarnada. Que eles sejam um, como eu e tu, Pai, somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E aí ele fala sobre partir do pão, que eles perseveravam também juntos no partir do pão. Na cultura judaica, você só leva para sua casa para tomar uma refeição contigo quem? As pessoas íntimas, onde existe um relacionamento de confiança. Tanto que, quando Jesus foi comer na casa de Zaqueu, o que disseram? Ele come com pecadores. Quando Jesus chama Mateus, ou Levi, dependendo de qual dos evangelhos você está lendo, quando Jesus chama Mateus, ele era um cobrador de impostos, diz assim, caramba, e ele come com esses caras. Na cultura judaica, partir o pão era um símbolo de intimidade. Então, na cultura brasileira, partir o pão é um negócio muito simples, né? A gente junta as panelas com quem a gente não conhece e passa a conhecer. Mas o texto fala de uma cultura judaica. E quando eles perseveravam unânimes no partir do pão, eles perseveravam juntos, criando cada vez mais intimidade uns com os outros. A ponto de, eu falo muito isso, a Soraya sempre brinca comigo, de Judas ter que dar um beijo em Jesus para que os soldados soubessem quem era Jesus no meio daqueles 12. Tão íntimos que eles eram. Eles tinham a mesma cara, eles tinham o mesmo jeito, eles tinham o mesmo sotaque, eles tinham a mesma identidade. E o partir do pão, diariamente, com alegria e singeleza de coração, é ser igreja. E se você, por causa das tribulações, das atribuições do dia a dia, não tem condições de estar junto com a sua igreja todos os dias, você tem condições de mandar uma mensagem, você tem condições de fazer uma ligação, você tem condições de orar por alguém, você tem condições de se fazer presente na vida do outro. Esse é o chamado de Jesus. Ser presente um na vida do outro. Sabe, quando Paulo fala sobre a Santa Ceia, ele fala assim, e Jesus tomou o pão, o partiu e o deu a seus discípulos, dizendo, tomai e comei todos vós, isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Fazer o quê? Partir o pão? Ou se dá pelo outro? A chamada de Jesus não foi simplesmente de comermos juntos, mas ao comermos juntos, nos darmos um ao outro em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Fazer isso em memória de mim não é simplesmente comer, mas é se entregar. Fazer isso em memória de mim é ter o outro como mais importante do que você. Lembra da mão? Da mão da oração? O outro vem em primeiro lugar e é mais importante do que você. Ter o outro como prioridade é atender ao chamado de Jesus de ser um. Porque enquanto eu olho para o meu próprio umbigo, eu estou preocupado com o meu bem-estar, estou preocupado com as minhas necessidades, estou preocupado comigo mesmo. Quando eu olho para fora e eu me preocupo com o outro, e o outro está preocupado com o outro, que sou eu, isso gera a conexão que o Senhor espera da igreja.
Isso gera a preocupação um com o bem-estar do outro e o outro com o bem-estar de um. E sabe que essa matemática ela é muito vantajosa para nós mesmos? Porque você está preocupado com o outro, mas tem 50 preocupados com você. E isso faz com que a igreja ande em novidade de vida. Paulo ensina aos Coríntios assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. E essa postura é uma das novidades da nossa vida que Jesus deseja, que Jesus ensina. Que nós estejamos preocupados com o outro. Porque não existe nada mais íntimo do que você orar com o outro. Oração gera intimidade. E quando você se faz um com o seu irmão, você dá ouvidos ao que o Senhor espera, ao que o Senhor pede, ao que o Senhor ordena, ao que o Senhor ensina. Está comigo? Amém? Amém? Está tanto silêncio. E eu quero te convidar a começar a exercitar isso agora.